gurizada! Está a começar mais um vídeo do meu canal. Prazer, quem vos fala é Fernando Portugal. É isso mesmo, galera. Seja bem-vindo ao meu canal. Gratidão por estar assistindo esse vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pelo menos eu vou me esforçar o máximo possível para que isso aconteça, beleza, galera? Então, assim, o vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o esforço que os portugueses estão tendo para combater o vírus, né? Combater esse período, essa fase que o mundo está passando e que é bem complicado. Combinado, galera? Mas antes de falar um pouco sobre o motivo desse vídeo, eu quero falar que aqui embaixo tem, né, na descrição do vídeo, tem o quê? Tem um link do nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp a gente conversa bastante, a gente se ajuda bastante. O pessoal fala, o pessoal direciona, o pessoal dá dica de passagens, o pessoal dá dica de câmbio, o pessoal dá dica de lugares, o pessoal dá dica de arrendamento. Então é um grupo bem bacana, eu acho que vai ser muito válido vocês acompanharem através do grupo do WhatsApp o que eles têm lá para passar para vocês, combinado, galera? Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia e falar um pouco sobre o que eu achei de diferente, né, na postura dos portugueses. O que acontece? Hoje o português ele está sendo bem comedido, né, em todas as suas ações. Tudo, tudo, tudo. Se for parar hoje, Portugal está literalmente parado. A maioria das empresas, isso vocês já devem estar acompanhando, já estão cansados de saber, né? Ah, porque vocês estão acompanhando na mídia, enfim, eu não quero vir falar sobre isso, tá? Eu quero falar um pouco da minha sensação como morador de Portugal, né? Vivendo aqui em Portugal, qual é a minha sensação? Eu vou falar para vocês que a minha sensação é de segurança, sabe por quê? Porque diante dessa situação a gente vê um governo preocupado com o povo, preocupado com o empresário, preocupado com o trabalhador e e preocupado com o imigrante, porque certamente você já deve estar acompanhando que o que o governo, né, o governo federal, o presidente de Portugal, liberou os serviços públicos de saúde para os imigrantes. Então hoje o imigrante ele tem os mesmos direitos que que um morador, que uma pessoa que nasceu aqui, um português. Então isso foi muito legal, porque isso nos deu dignidade, né? Dignidade da saúde, de ter a saúde, serviço de saúde. Então, parabéns. Hoje o número do utente, que era algo tão demorado e difícil de conseguir, a gente tem já. Então, no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como pegar esse número de utente para quem não viu ainda. Então eu vou passar daquele meu jeitinho que vocês sabem, né? Com telinha, mostrando passo a passo, até mesmo para ficar mais desenhado, assim, porque literalmente algumas pessoas têm dificuldade. Entra nesse site aqui, entra nesse link. Cara, tem gente que tem dificuldade de entrar no link e é por isso que eu gosto de fazer o passo a passo, ok? Então, assim, estando aqui em Portugal, eu me sinto muito seguro, sabe por quê? Porque aqui existe uma regra, aqui é lei, entendeu? Não tem. Então, assim, eu tava conversando com um amigo agora, que é o Gabriel, e o que aconteceu? Ele tava compartilhando comigo que um dia ele tava sozinho em casa, de noite, e ele saiu com vontade de fumar, saiu para caminhar para fumar. O que acontece? Ele foi parado. E a polícia acompanhou ele até em casa. Falou: Ó, tu vai ficar em casa, não é pra te sair pra rua. Só que ele tinha que buscar a namorada dele na casa de uma amiga, algumas horas depois. E ele foi, e adivinha? A viatura encontrou ele de novo. A viatura, os policiais deixaram bem claro pra ele, a GNR. Se ele fosse pego novamente, ele seria preso. Ele não conseguiu ir buscar a namorada dele, porque a GNR fez com que ele voltasse para casa. Por quê? Porque todos estão muito controlados, né? A preocupação deles é erradicar. E como que vamos erradicar? Todo mundo saindo para a rua e fazendo o que bem entende, achando que quarentena é férias? Não. Fazer a sua parte é ficar em casa, sair somente diante do necessário. E hoje só o que está aberto é o necessário. Supermercados estão abertos, algumas farmácias estão abertas, não são todas. Então, digamos que dentro de uma quadra tenha mais de uma farmácia, não são todas que estão abertas. Não sei qual foi o critério utilizado, mas não são todas que abrem, né? Então imagina só no Brasil se apenas uma farmácia abre, né? Então tem São José para tudo que é lado, aí no Rio Grande do Sul tem Panvel, tem um monte de loja. Imagina se uma só abrir. Então aqui foi estipulada uma regra, não sei qual é, mas eu percebi hoje, inclusive, que somente algumas farmácias estão abertas.
Então, vamos falar sobre os comércios. Restaurantes estão abertos, mas não com atendimento no local, somente takeaway, que eles chamam, que é a teleentrega. Tu pega e tu leva para casa, né? Então, assim, supermercado está aberto. Supermercado, eles estão bem controlados, assim, a quantidade de pessoas que entram no supermercado é bem limitado. O único lugar que eu fui que realmente não tem controle de quantidade de pessoas foi no Lidl, né? O Lidl ali na rotunda atrás ao pé do estádio, em Leiria. Tá sem controle nenhum e eu te confesso que eu não fui mais lá, tá? Por que eu não fui mais lá? Porque eu preciso cuidar da minha saúde e das pessoas que estão morando comigo, então não fui. Vim do continente agora. O continente é o quê? Não se entra, né? Mais do que 5 pessoas. Eles esperam as pessoas saírem para que tu entre novamente. Tá para sair uma lei aí, hein? Um decreto, fique esperto, em Portugal, que vai precisar utilizar sim máscara em ambientes com mais pessoas. Então, se eu não me engano, na Polônia, isso já vai ser decretado como lei a partir do dia 14 ou dia 17 desse mês. Polônia vai começar a definir como regra que tem que usar máscara em lugares públicos. É obrigado, não é mais alternativa, não é instruído, não é obrigado. Então, aqui em Portugal eu vi que eles estão quase definindo como obrigação utilizar máscara. Então o país ele está bem controlado, né? E é por isso que faz com que o Portugal, como vocês podem acompanhar aí através da mídia, está servindo como exemplo para muitos países, né? Então esse final de semana que foi o feriadão de Páscoa, o governo decretou ação de Páscoa, né? A GNR decretou ação de Páscoa. Ninguém podia sair do seu sítio. Só podia sair do seu sítio se apresentasse a carta que está trabalhando, né? Então, só para te ter uma ideia, de quinta-feira, meia-noite, quinta-feira, até meia-noite de domingo, foram detidas 117 pessoas. É isso mesmo, foram presas 117 pessoas porque não acataram a ordem. A ordem é: fica em casa. Se tu vai pra rua, tu é pego, eles te dão uma dica, ó, vai pra casa, tu tem que voltar agora e se tu for pego novamente, tu vai ser preso. Então essas 117 pessoas, elas foram pegas pela segunda vez e elas foram presas. Então a ação foi um sucesso aqui em Portugal. Isso fez com que as pessoas não saíssem para outras regiões e isso fez com que o vírus ele se continuasse mais controlado, né? Porque a gente está vivendo um momento que essas ações elas são fundamentais. E o sucesso dos percentuais em Portugal, percentual de morte, percentual de contaminação, está servindo como exemplo para outros países por conta disso, né? Por conta da mente do português, que se preocupa, é comedido, sabe que precisa, é melhor prevenir do que remediar. Então, eu falei no vídeo anterior sobre o coração do português, né? Mas eu quero falar também sobre, assim, ó, a maturidade que o português tem de pensar e parar. Não, precisa ser feito, então tem que ser feito, né? Porque, infelizmente, eu venho de um país em que a gente sabe, precisa ser feito. Mas aí a gente dá o jeitinho brasileiro, sabe o jeitinho brasileiro? E o que é o jeitinho brasileiro? É ir por uma rua que não tem viatura, é ir no mercado, sabe? Então, cara, se tiver que ficar em casa, tem que ficar em casa, né? Então, se não é por ti, faça isso pelos teus familiares, faça isso pelas pessoas que estão próximas de ti. Então, aqui em Portugal, isso aconteceu nesse último feriado, está sendo bem controlado e é por isso, o reflexo disso é o sucesso, né? E a referência que Portugal está sendo em combate ao vírus, né? Então, quero passar essa informação para vocês. Usem máscara, sim, em ambientes muito abertos. Eu vou no mercado, eu vou sim no mercado de máscara. As pessoas daqui a pouco falam: o Fernando é fiasquento, para que tanto exagero? Cara, é a minha saúde. Eu não sei, um exemplo, eu não sei se a pessoa que está no mesmo corredor que eu, ela está infectada. Eu não sei se eu estou infectado. E se eu tiver infectado e eu passar o vírus para alguém, e aí? Então, cara, faça por mim, ou faça pelo próximo. Então essa é a vibe, entendeu? A partir do momento que tu pensa no próximo, tu vai começar a ter esses cuidados e usar isso que é solicitado como máscara e luva, porque é fundamental. E se tu entrar no estabelecimento, que esse estabelecimento não tem limite de entrada, deixa entrar todo mundo, não tem controle, deixa de ir. Eu deixei de ir. Não estou falando que o líder em si, todos eles estão sem controle, mas aquele líder ali está sem controle.
Então, infelizmente, eu não vou mais ali. Não vou mesmo. Eu caminhei hoje, para vocês terem ideia, bué, 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 bué. E por quê? Porque eu quis ir no continente. Porque o continente tem um controle maior. Não entra. E quando entra mais de duas pessoas da mesma família, eles falam, não pode ficar no mesmo corredor, vocês têm que ficar distante. Quando tu tá muito próximo ali, reunir, porque brasileiro tem isso, que se encontra e quer conversar, e eu sou assim, né? O segurança vem atrás e fala, ó, vocês não podem ficar. Por quê? Porque é controle, eles estão fazendo isso pro bem geral. Então, quero falar para vocês que o sucesso de Portugal é por conta do pensamento do português, né? Então, assim, governo de Portugal, ó, show de bola, sabe? Garantindo benefícios para aquelas pessoas que foram desligadas, garantindo benefício, inclusive, para os imigrantes que precisam da saúde. Então, parabéns. Eu, como imigrante, me sinto muito seguro trabalhando em Portugal, me sinto muito seguro morando aqui, porque eu vejo que eu tenho um país onde os representantes desse país eles pensam nos moradores como um todo, não somente naqueles que são residentes, não somente naqueles que nasceram no país, mas aqueles que estão aqui gerando a economia, né? Girando a economia. Então a gente vai passar por um processo complicado, que é a questão da economia, uma nova crise vem aí, mas tudo, a gente precisa erguer a cabeça e não desistir, porque é assim que se passa das crises, né? Alguns anos atrás eu li o livro, acho que foi do Laí Ribeiro, que é O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. E ele fala sobre a palavra crise, né? A palavra crise tem estudos, isso já caiu-se. Por quê? A palavra crise ela é de origem chinesa. E a crise, elas são dois símbolos, né? Que formam a palavra crise na China. As leituras desses dois símbolos são infinitas, mas uma das leituras é que um dos símbolos significa perigo e o outro oportunidade. Então é crise isso daí, galera. Da mesma forma que existe perigo, também existe muitas oportunidades. E para ter as oportunidades, a gente precisa erguer a cabeça e continuar firme e forte. Mas se tu pegar e escrever a palavra crise, tá vendo aqui, ó? Eu quero que vocês façam um exercício. Sabe o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam a palavra crise no papel. Escreve aí. Escreveu com um lápis. Lápis e borracha. Escreve. Escreveu crise aí. Agora eu quero que tu faça, sabe no S? Eu quero que tu apague o S. Apaga o S aí. Apagou? Ok. Agora eu quero que tu pegue esse S que tu apagou aqui e tu coloque lá no final da palavra, né? Depois do E. Tá vendo depois do E? Coloca o S aí. Agora eu quero que tu coloque dois riscos, né? Na vertical, de cima para baixo. Dois riscos no S. Coloque aí. Tá vendo qual é a palavra que se formou? É isso aí. CRI cifrão, CRI dinheiro, perigo e oportunidade. Mantenha-se firmes, mantenha-se focado, mantenha-se trabalhando e dando o melhor no teu trabalho. Tu perdeu o teu trabalho, não desiste, cara. Se tu estava trabalhando numa fábrica, se tu era vendedor, analise, não tem vaga de trabalho nas vendas, vai para limpeza, cara. Limpeza estão precisando. Analisa, tá começando a colheita aqui em Portugal, vai pra colheita, não desiste. Fernando, eu nunca trabalhei na colheita. Cara, eu nunca trabalhei na limpeza. Nunca passou na minha cabeça trabalhar no setor da limpeza, nunca. Não porque eu acho que não era um trabalho bom, não, é um trabalho muito digno e muito importante em qualquer lugar que você for. Mas nunca passou na minha cabeça e eu tô aqui, firmezinho. Então, assim, é necessário se reinventar ao vir para Portugal. Então, quem não está disposto a se reinventar, esse momento, essa crise, vai ser perigo. E aqueles que estão dispostos a se reinventar, a recomeçar, essa crise vai ser oportunidade. E a pergunta que tu precisa fazer para si mesmo é: e aí? Essa crise para ti vai ser o quê? Perigo ou oportunidade?